Vamos lá? O que ele aborda para você? Ele diz que você tem dois motociclistas que são lançados de um canyon. Quando esses motociclistas são lançados, ou melhor, quando eles lançam-se, eles abandonam as motos e passam a saltar de paraquedas. A questão, na verdade, você tem que se concentrar nas motos. Essa questão ela trata da situação clássica que todos nós professores em sala de aula tentamos lhe avisar, que o tempo de queda do objeto independe da massa dele. O tempo de queda depende de dois fatores: a aceleração a qual o objeto está submetido, que no caso vai ser a aceleração da gravidade, e a altura de queda. No texto ele já diz que os objetos são lançados de mesma altura. Mesma altura. Então o fator aqui que determinará o tempo de queda será restrito à aceleração, que também é a mesma porque estão no mesmo ambiente, que é a aceleração da gravidade G. Então, como os objetos são lançados, aliás, de mesma altura e estão sujeitos à mesma gravidade, vão gastar o mesmo intervalo de tempo. Por quê, Eduardo? Porque a altura de queda, galera, que a gente chama de ΔH, ela é gt² sobre 2. Se você isolar a grandeza física tempo, esse quadrado do tempo termina sendo 2 vezes essa altura. Eu estou chamando aqui de ΔH, mas eles foram lançados à mesma altura, ok? Sobre G. Quando você tira essa raiz quadrada, você nota que o tempo ele depende de dois fatores. Depende da altura de queda dos objetos, e depende da aceleração da gravidade local. Então, os objetos atingirão o solo no mesmo intervalo de tempo, ou seja, as duas motos, mesmo que uma tenha o triplo da massa da outra, que foi citado no texto, porque as motos foram lançadas da mesma altura e estão sujeitas à mesma gravidade. Simplesmente por isso. Eduardo, e os outros itens? Vamos lá. Item A. Ele aborda, possuem a mesma inércia. O que é a mesma inércia? Interprete isso como a mesma dificuldade de você pôr os objetos em movimento. Os dois não possuem a mesma inércia porque os dois não possuem a mesma massa. Faça o seguinte, para você empurrar uma moto de massa 3m e empurrar uma moto de massa m, você tem a mesma facilidade? Não. A moto de menor massa você empurra com mais facilidade, você retira ela do repouso com mais facilidade. Você retira essa moto de sua inércia com mais facilidade. Então, um objeto de menor massa tem menor inércia. Como as motos têm massas diferentes, elas não têm inércias iguais. Item A, possuem a mesma inércia. Não, não possuem porque têm massas diferentes. Item B, estão sujeitos à mesma força resultante. Também não. A força resultante que age nas motos, nesse momento, é numericamente igual ao peso. Como essa força resultante é igual ao peso, as motos elas têm massas o quê? Diferentes. E como as motos têm massas diferentes, terão pesos diferentes que terão força resultante agindo nelas diferente. Ou seja, a força resultante que age em uma das motos é o triplo. Justamente porque uma das motos tem um triplo da massa. Então o item C também está fora. Item C, aliás, item B está fora. Item C. Tem a mesma quantidade de movimento inicial, ou o mesmo momento linear, se você precisar. Momento é uma grandeza física, aliás, me perdoe, a mesma quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza física que é massa vezes o quê? Velocidade. Essa quantidade de movimento também chamada de momento, tá? Essa massa de uma das motos é maior. E ele diz que as duas são lançadas horizontalmente com a mesma velocidade. Então, a velocidade horizontal das duas motos é igual. Mas a massa de uma das motos é o triplo. Então, essa outra moto que tem um triplo da massa, ela tem um triplo da quantidade de movimento. Isso torna o item falso também. Beleza? Item D. Adquirem a mesma aceleração durante a queda. Perfeito. Justamente porque elas têm a mesma aceleração durante a queda e também foram lançadas de mesma altura, elas atingem o solo no mesmo intervalo de tempo porque gastaram o mesmo tempo durante sua trajetória. Ok? Elas adquirem a mesma aceleração da gravidade porque estão no mesmo ambiente. Essa aceleração da gravidade é criada pela massa da Terra. Gabarito D de dado. E o item E, são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Não, elas são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Mas não é porque elas são lançadas com a mesma velocidade horizontal que elas atingem o mesmo intervalo de tempo no solo. Não é por isso. Então, o item E, ele
A afirmação que foi feita está correta, mas isso não justifica o que foi perguntado. O que foi perguntado é o porquê que eles atingem o solo no mesmo intervalo de tempo. Isso independe da velocidade de lançamento. Ó. Veja que a velocidade de lançamento não é nem citada aqui na expressão do tempo de queda. Beleza?